Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre os sinais e os sintomas que geram para você a ideia de que pode estar grávida. Eu dividi em 3 grandes blocos os sintomas de presunção, aqueles que dizem que talvez você esteja gestante, um segundo bloco de sintomas de maior nível de certeza e um terceiro bloco indicando que é certeza. Se você tiver aqueles sintomas ali, aqueles sinais, certeza está gestante. Então, dividi em 3 primeiros blocos. O primeiro ponto que leva você a pensar se está gestante é a ocorrência, é o atraso menstrual. Se você tem um ciclo menstrual regular ou se você tem um ciclo irregular, independente disso, você sabe que já passou daquele período ali em que a menstruação deveria ter ocorrido e esse atraso gera um alerta. Algumas mulheres esperam uma gravidez, ou seja, uma gravidez planejada, outras uma gravidez não planejada, mas na maior parte das vezes uma gravidez desejada. Talvez em algumas situações o grupo familiar ainda não estava preparado para a notícia, gera uma certa apreensão no início, depois passa para um estágio de maior aceitação. Em outro grupo familiar, já está todo mundo esperando o bebê, a notícia, e é interessante porque existem alguns sinais que você já fica em alerta que aumentam as chances de fato ter a certeza que está na gestação. Então vamos lá para os 3 blocos que eu dividi. Lembra de clicar no botão vermelho que está junto a esse vídeo para assinar o canal. Aqui a gente tem conteúdos em vários blocos: saúde mental, saúde da mulher, do bebê. Então são conteúdos de medicina em saúde. Meu nome é Daniel Coriolano, não me apresentei, mas está passando aí na tela. Eu sou médico e o meu propósito aqui no canal é te dar informações para que você tenha melhores decisões de saúde. Então é um canal para a família entender mais sobre essas questões de saúde em vários blocos para organizar aqui os vídeos, tá bom? Então depois dá uma olhada também na playlist que tem aqui, em várias playlists para você conhecer outros tópicos, até mesmo relacionados à saúde da mulher, gestante, aqui, tá bom? Então bora lá para o primeiro bloco que eu coloquei aqui para organizar o seu pensamento, que é o bloco de presunção, os sintomas de presunção, aqueles que geram a grande desconfiança depois do atraso menstrual. Vou te explicar cada um deles. Então, os sintomas podem acontecer em várias situações, inclusive esses sintomas aqui de presunção, eles podem acontecer em outras situações que não são propriamente de gravidez. Por isso que é de presunção, não é de grande certeza. Então, vamos lá. Náuseas e vômitos. Pode acontecer em um monte de situação, mas na gestação, isso aí já é um dos primeiros alertas. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava numa festa e uma amiga nossa começou a ter náuseas lá na festa, chegou a vomitar, ela não estava nem ingerindo bebidas alcoólicas, que poderia ser uma causa, né, de náuseas e vômitos. E aí um amigo meu disse: eita, tá gestante. Isso ficou na minha mente marcado como um sinal, né? Então, é muito conhecido da população que os sinais e os sintomas iniciais estão envolvidos com esse trato gastrointestinal: náusea, vômito. Acontece também a cialorreia, que é um aumento da produção de saliva, então pode ficar babando, né, como as pessoas falam, e o nome disso é cialorreia. Alteração do apetite, inclusive tendo aversão a alguns sabores ou um direcionamento maior para outros sabores. Então acontece essa alteração. Você pode não suportar mais alimentos que em outro momento suportava de uma forma tranquila. Pode acontecer também a lipotímia, né, que não é o desmaio, mas é aquela fraqueza que você até mesmo cai no chão, sente que está ficando fraca e aí dá tempo ainda de sentar na cama ou na cadeira, mas não chega a perder a consciência total, que é a síncope, que é o desmaio total. Isso é apenas a lipotímia, aquela fraqueza. Pode acontecer também como sintoma de presunção a polaciúria, nictúria, que é o aumento da frequência que você vai ao banheiro urinar, seja durante o dia, que é a polaciúria, ou durante a noite, você acorda mais vezes do que o usual. Isso tem a ver com alguns hormônios que acontecem a liberação no seu corpo durante a gravidez. A sonolência, mais do que o usual, então aquele sono que você dormia não é tão reparador quanto era há alguns dias atrás, que você não estava gestante. Alterações psíquicas são variáveis, isso vai muito daquilo de que estava sendo uma gravidez planejada ou não planejada. Então, se não era uma gestação planejada, essa apreensão pelo fato de estar gestante pode causar algumas alterações psíquicas, um excesso de estresse, uma alteração do comportamento usual que você tem. As pessoas percebem e você também pode perceber. Outra coisa que pode acontecer é o melasma facial, uma mancha na pele pode acontecer, que o nome é melasma gravídico, uma mancha mais escurecida ou mais clara, ela vai diferenciar do tom da sua pele, normalmente nessa região, mas pode acontecer em outras regiões também. Pode acontecer essa linha negra, que é uma linha aqui na vertical,
que como se fosse dividindo a barriga em duas partes, uma linha mais escurecida, e isso é próprio da gestação. E, lógico, o aumento do volume abdominal. Esse aumento do volume abdominal, independente de estar ganhando peso por questões de comida. Então, isso também, lógico, chama a atenção, mas todos os sintomas citados aqui podem acontecer em outras situações de vida, e não apenas durante a gestação. Agora, nesse outro passo, que é sobre os sintomas de probabilidade, aí sim, as chances para ser gestação aumentam um bocado. Quais são? Então, sintomas de maior evidência de gravidez e, além do atraso menstrual, que é importantíssimo, sinais do aumento do volume uterino. Então, continuando ali a questão do volume abdominal. Esse aumento do volume uterino, você percebe que o aumento da barriga não é um aumento proporcional, como se fosse aumento do tecido adiposo, da gordura. É um aumento mais ali para baixo, você sente que está diferente. A forma do aumento abdominal é diferente de alguém que está ganhando peso, que ganha no corpo todo, mas na gestação não, é diferente. É o útero que está crescendo ali, você pode perceber isso. Alteração na forma do útero. Existe também a diminuição da consistência do istmo, que é isso, né? Existe uma manobra que a sua médica, o médico pode fazer, que é para verificar como é que está a junção ali do útero. Então, um toque vaginal acompanhado de um toque abdominal. Aí, quando tem esse toque, o médico percebe que a anatomia está diferente da região ali do útero, nesse toque. Pode estar até mais amolecido o colo do útero. Isso é um sinal que pode indicar a gestação. Esse tipo de exame pode ser realizado durante um atendimento médico para verificar a consistência do útero. Isso é um sinal de probabilidade que está gestante. O aumento da vascularização na região vaginal, vulvar, e isso proporciona a que a área vaginal fique um pouco mais escurecida, roxa. Então, é o aumento da vascularização naquela região, as veias ficam um pouco mais evidentes ao ponto de mudar até mesmo a cor na região genital feminina. E esses sintomas de probabilidade, eles acontecem em alguns dias e semanas, sobretudo, a partir do momento de estar gestante. Então, por volta de 8 semanas é que esses sintomas que eu falei aqui, eles ficam com maior evidência. Então, se você tiver um desses sintomas de probabilidade, é sinal de que você está gestante há aproximadamente 8 semanas. Os primeiros, aqueles de presunção, são os primeiros sinais e sintomas da gestação. Esse aqui já está por volta de 8 semanas de gestação. E o que é de certeza? O que é que está de certeza? O diagnóstico laboratorial, hoje em dia, é muito fácil você comprar um teste de farmácia, ele tem um grande nível de confiabilidade, você faz, por isso que os outros, o toque vaginal ali, para diagnosticar a gestação, na medicina nem se faz tanto assim, faz logo o teste de farmácia, mas o médico solicita o HCG, né, que você realiza esse teste no laboratório, mas o teste de farmácia permite que, através de uma amostra de urina, você identifique se está ou não gestante. Esse, em virtude da grande facilidade de acesso hoje, é o mais amplamente disponível e você pode ter um nível de confiança muito elevado. Normalmente, para ter certeza, a mulher compra logo 2 para verificar ali se realmente deu positivo nos 2 testes e ele tem uma confiabilidade importante. Outro sintoma de sinal de certeza é uma movimentação fetal. Então, se tiver algumas semanas de gestação, você já consegue observar a movimentação do bebê. Só que isso com muitas semanas de gestação. Aproximadamente 15, 20 semanas de gestação é que você consegue observar a movimentação fetal. Então, nessa altura, outras coisas já chamaram a atenção. Mas pode ir até a consulta médica, alguém que está com grande desconfiança, mas não percebeu mexer, aí o médico faz lá a ausculta do BCF, batimento cardiofetal, BCF. Coloca o aparelhinho lá, que chama sonar, escuta o coração bater, toque, 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 normalmente 120 batidas por minuto, é bem rápido, toque, 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 toque. E aí é um sinal de que tem um coração batendo lá, ou seja, tem um bebê lá dentro do seu útero. É um sinal de certeza. A movimentação e o batimento fetal. Palpação das partes fetais durante o exame físico, o médico vai examinar e vai perceber que existe um feto ali no abdômen. E, lógico, outro exame, que não é um exame laboratorial, não é um exame de urina, é a ultrassonografia. Se você vai realizar uma ultrassonografia, você visualiza a imagem do feto ali, do bebê, dentro da barriga. Então, são esses os 3 grandes blocos para que você fique em alerta se tem desconfiança que está na gestação ou se tem a certeza, até chegar na certeza, beleza? Te ajudei sobre essa identificação da gestação. Então, dependendo de em que fase você está, você pode ter autonomia agora de dar próximos passos, buscar assistência médica, sabe que quando está gestante tem que utilizar algumas vitaminas, ácido fólico, sulfato ferroso também,
a depender da sua condição, tem que fazer alguns exames. Eu até posso fazer outro vídeo aí sobre os exames durante a gestação. Gostaria então que você comentasse aqui se esse vídeo te ajudou ou se você tem alguma outra dúvida sobre a saúde da mulher ou qualquer tema relacionado à saúde, ok? Pega esse vídeo e compartilha com a tua rede de contato para que as pessoas possam também identificar essas situações aqui relacionadas à gestação. Abraço, a gente se encontra em próximos vídeos. Tchau!